Em um só dia, a mãe perdeu 4 filhos. Este aqui é o túmulo deles. Todos morreram em 5 de julho de 1975. Sauli, de 24 anos, Manuel, de 22, João, de 21 e Pedro, de 19 anos. Além da perda dos 4 filhos, a mãe, Dona Emerenciana, também perdeu o marido, seu José, no ano de 2011. Já ela morreu em 2016, aos 93 anos de idade. Eu estive neste cemitério municipal de Paulo Lopes, no ano de 2022 e narrei a história. Publiquei na internet e deram milhões de visualizações. Muitas perguntas surgiram, entre elas, como os 4 filhos morreram? E como seu José e Dona Emerenciana conseguiram viver ao longo de mais de 30 anos carregando a dor da perda dos 4 filhos. Eu fiz diversas buscas na internet atrás de familiares e encontrei a filha mais velha, que mora em São José, a 50 quilômetros de onde estamos, bem próximo da cidade de Florianópolis. Ela aceitou conversar comigo. Bora pegar a estrada. Partimos do cemitério de Paulo Lopes, em direção a São José. Dirigimos por quase 1 hora pela BR-101. Uma jornada para entender o coração de uma mãe. Um coração marcado pela tragédia. A gente está chegando agora na casa da Dona Janete, que é filha da Dona Emerenciana. Janete, tudo bem? Podemos chegar? Pode. Como é que tá? Prazer. Fernando. Prazer é meu. Itamar, tudo bem? Tudo bem. Será que a gente pode conversar um pouquinho? Sim. Vamos lá? Vamos lá. Então, ó. Janete e os irmãos, que vão chegando pouco a pouco, conversam conosco por mais de 2 horas e contam toda a história. O pai, seu José, era agricultor. A mãe, Emerenciana, dona de casa. O casal teve 12 filhos. Apenas 5 estão vivos. Aqui está você, Eu. a mais nova hoje. É, mais nova. Aqui nós temos o... O José Geraldo, que é esse. Geraldo. O Geraldo. Esse aqui E é o Francisco. é o Francisco. Tinha mais cabelo na época. Tinha mais cabelo. Mais cabelo e preto, né? Preto. Preto. Essa é a Odinete. A Odinete. E esse? E o Itamar. Os 4 filhos que morreram em um mesmo dia não foram as primeiras perdas da mãe e do pai. Tertuliana, a primeira filha do casal, foi também a primeira perda. Ela morreu com 7 anos de idade, vítima de paralisia infantil. Ela tinha 11 meses quando deu a paralisia infantil. E ela morreu com 7 anos. 7 anos. Ela morreu 1 ano antes de eu nascer. Então essa foi a primeira perda. A primeira da perda sua mãe e dela. do seu pai. É. Já tiveram Que lidar com foi essa lidar perda. com ela, que era paralítica, né? Que ela foi crescendo, desenvolvendo. A mãe contava que ela era muito inteligente, que aí ela teve depois teve os 4 meninos, né? Um seguida do outro, né? E os 4 Foram meninos, esses 4 que foram os faleceram. 4 que faleceram. Antes ainda do falecimento dos 4 filhos, a mãe e o pai tiveram que suportar a perda da filha Elizabeth, que morreu de bronquite, com apenas 11 meses de vida. Mais uma perda. Mais uma perda. Então, além das 4 perdas que a gente vê lá no cemitério, tua mãe teve mais perdas. E a minha mãe contava que essa que ela dava bronquite asmático, naquela época não tinha tratamento, né? E ela vinha para o centro da cidade para conseguir tratamento. E tinha uma tia minha que morava na Costeira, que ajudava muito ela. E ela disse que quando ela voltou para casa com a menina morreu nos braços dela, a caminho de casa. A caminho de casa. Ela chegou em casa com a bebê morta nos braços. Ela contava isso. E bem no final da vida dela, ela não contou que teve um aborto? Ela teve um aborto entre eu e a Odinete. Mas então, na verdade, ela se perdeu com 6 meses. É. Mas a minha mãe era uma pessoa muito fraquinha, ela era magrinha, ela era toda miudinha. Uma aparência que escondia uma mulher gigante, com o histórico da perda de 2 filhos e um aborto, não imaginando que algo pior pudesse acontecer. Em um só dia, ela vai perder 4 filhos: Sauli, Manuel, João e Pedro. Quem eram os teus 4 irmãos que morreram? O que eles faziam? Aí eles
quando eles cresceram um pouco lá em Paulo Lopes e o pai não tinha condições de manter, ou eles trabalhavam na roça para sobreviver lá, ou eles saíam de casa para ganhar a vida fora de casa, né? Aí eu tinha um tio meu que morava em São Paulo e levou um deles para São Paulo para trabalhar, porque ele era... Foi o primeiro que foi? Foi o primeiro que foi. Foi em 70, se eu não me engano. Foi para São Paulo. Aí ele foi e o segundo foi para Porto Alegre. Ficou 1 ano em Porto Alegre na casa de um outro tio, lá, trabalhando lá também. Mas aí ele não se entendeu lá, porque o irmão estava em São Paulo e achava que São Paulo tinha mais expectativa, tinha mais chance dele crescer. Aí ele veio de Porto Alegre e voltou e foi para São Paulo junto com o outro. Foi Sauli. Foi Sauli. Depois, o mais velho. Depois foi o Manuel. Cada um ano seguido do outro. Eles foram saindo. Atrás do outro, escadinha. E aí os 4 pararam lá em São Paulo. Aí quando o segundo foi, aí o terceiro também quis ir, né? Porque aí via os irmãos lá bem, não queria, conquistando, trabalhando, tendo um emprego, estudando, porque o Manuel começou a estudar, começou a fazer faculdade lá. E aí ele se viu na obrigação de fazer o mesmo, né? Aí ele foi também. Foi para São Paulo. E aí, quando ele estava lá já uns 3 anos, aí o caçula cismou que tinha aqui também, né? Com os 4 filhos, morando em São Paulo, Dona Emerenciana e seu José tinham que suportar a saudade. Um sofrimento necessário para o bem de Sauli, Manuel, João e Pedro. Ir para São Paulo nesse período atrás de oportunidades era uma prática muito comum. Cidade grande, muitas empresas e ofertas de emprego. Em São Paulo, os filhos rapidamente encontraram trabalho. Tudo estava indo muito bem. O Sauli tinha uma viagem. Ele montou tipo agropecuária que tem hoje aqui. Aonde, né? Em São Paulo? Em Santo Amaro. Santo Amaro. Município de Santo Amaro. E o Manuel trabalhava na Quibom. O Manuel trabalhava na Quibom, Isso aqui eu esqueço. E o João Carlos, que ele chamava de Carlinho, que o Manuel nós chamava de Maneca. E o João Carlos de Carlinho, ele trabalhava na Caterpillar. E o Pedro, que eu me recordo, ele chegou a trabalhar na Mercedes-Benz, né? Mas ele não chegou a ter carteira assinada? Não, né? Não. Trabalhando bastante e querendo crescer ainda mais, Sauli, o filho mais velho, decide comprar um carro. Mas o dinheiro é pouco. Carro em 1975 é coisa de rico. Foi aí que seu José, o pai, decide vender uns bois. O dinheiro, ele manda para o filho comprar um carro. Sauli compra um carro usado, um Fusca 1973. Maria Janete tinha 18 anos na época, quando visitou os irmãos e chegou a andar no Fusca. Surpresa interrompida. É sexta-feira, 4 de julho de 1975, começa a escurecer. Sem os pais saberem de nada, os 4 filhos embarcam no carro e pegam a estrada. O destino? A terra natal, a casa dos pais, em Paulo Lopes, Santa Catarina. Orgulhosos, eles querem mostrar para os pais, fazendo surpresa, o carro novo que eles compraram há 6 meses atrás. Eles tinham pela frente 730 quilômetros. Levariam quase 10 horas para fazer o trajeto. Já em Santa Catarina, na BR-101, depois de percorrerem 480 quilômetros, a viagem é brutalmente interrompida às 3h30 da madrugada, na localidade de Rio Bonito, em Joinville. O Fusca com os 4 irmãos bate de frente com o Maverick de Curitiba, ocupado por 6 jovens. Com o impacto, os carros param a 30 metros de distância um do outro, às margens da rodovia. Os carros ficam praticamente irreconhecíveis. Os ocupantes dos 2 carros perdem a vida na hora.
No Maverick ano 75, com apenas 45 dias de uso, morreram Ogier Renato Veras, 24 anos, Odilon César Goldar, de 21 anos, Carlos Roberto Espósito, de 21 anos, Carlos Anselmo Paese, de 19 anos, Eduardo Sérgio Giovannoni, de 22 anos, além de outro ocupante que não portava documentos. No Fusca, perderam a vida os 4 filhos de seu José e de Dona Emerenciana. A gente na época tinha uma notícia que o Maverick estava em muita velocidade. Se perdeu. Não tem uma história também que eles não estavam fazendo pega com outro carro? Teve gente que comentou isso. Quem é o pessoal do Maverick? Porque era gurizada, né? E eles bateram de frente no Fusca. Não procede isso aí? Então possivelmente estava em alguma ultrapassagem. Ultrapassagem, Parece que tinha uma história assim parecida. Porque na época, depois aí muita gente conta muitas histórias. Eles contam muitas histórias. História assim que eles estavam, tinha outro carro também que estava envolvido, que vinha junto com eles e eles estavam um querendo ultrapassar o outro. Foi um impacto de frente mesmo. E fatal. Manhã de sábado, é 5 de julho de 1975. A notícia chega aqui à cidade de Paulo Lopes. Itamar lembra emocionado o momento em que a Polícia Rodoviária Federal conta a notícia para o pai. Eu estava com o pai, eu vinha do Ribeirão. Do Ribeirão, isso com um carro de boi, e na hora a polícia chegou e perguntou se o pai era o seu José Geraldino. E aí, na hora, o policial já falou para ele na lata. Na lata, né? Ele não... E ainda eu fiquei dentro do carro de boi sem saber o que era. O pai continuou, conversou com os policiais e ele botou a mão na cabeça e disse assim: mataram meus filhos. Foi isso que tu te lembra, né? Eles mataram meus filhos. E aí quem acudiu foi ela. Na verdade a mãe, eu lembro da hora que a Polícia Rodoviária chegou lá em casa contando. O pai não tinha chegado ainda. Aí o pai chegou junto, parece. O pai chegou. Aí eles contaram, aí a minha mãe dizia: não, é mentira, eles não estão vindo pra cá. Só estão inventando, é mentira. A mãe não estava acreditando naquilo. Aí o pai pegou a mãe e sacudiu e disse: não, é verdade, é verdade. Eles mataram nossos filhos, eles mataram. A morte dos 4 irmãos vira manchete em todos os jornais da época. Minha mãe, na época, ela passou muito mal, ela ficou muito deprimida, deu depressão, ela ficou irreconhecível, ela não cuidou mais dela, não cuidou mais de... Esse aí tinha 8 anos, era uma criança, e quem cuidava dele era eu, né? Mas meu pai teve que continuar vivendo, né? Trabalhando, sustentando. Mas continuar morando em Paulo Lopes ficou insustentável. Tudo aqui fazia lembrar dos 4 filhos que morreram. Se já não bastassem as lembranças, Dona Emerenciana teve que suportar também os comentários da vizinhança na época. Um peso a mais que ela teve que suportar. As pessoas comentavam e diziam assim: ela não sofreu a morte dos filhos, ela não morreu. Entendeu? Isso doía muito para ela, né? Saber que as pessoas diziam. Ela não enlouqueceu, então ela não sofreu. Falava lá, ela era para estar louca com a morte do filho. E ela não enlouqueceu, que as pessoas falavam, né? 2 anos depois da morte dos filhos, a família veio morar no bairro de Areias, em São José, a 50 quilômetros da cidade de Paulo Lopes. Aqui, a família foi dona de comércio. Onde hoje funciona o mercado e açougue São Pedro, foi o armazém e depois o Mercado Santos. Foi neste prédio que Dona Emerenciana e seu José viveram até os últimos anos de vida.